Vem cá. O que eu vou te falar talvez vai doer, mas vai te libertar. Deus não vai te curar nesse mesmo lugar que está te adoecendo. E continuar aí é pedir para que essa dor se repita. Tem pessoas pedindo cura, mas se recusando a sair no lugar que causou a ferida. Quantas vezes Deus na Bíblia usou pessoas para sair daquele lugar que estava adoecendo elas, para assim curá-las? Às vezes você acredita que a cura de Deus vai vir de forma imediata, mudando tudo ao teu redor e mudando até aquela situação que te deixou triste, aquele ambiente, aquela pessoa, algo. Mas na grande verdade é que a gente não aceita a logística de Deus. E talvez a logística de Deus seja justamente não mais tratar esse lugar, mas te tirar aí para você ser tratado. Entende? Às vezes você lê versículos que dizem o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e você distorceu totalmente, achando que Deus vai restaurar tudo, e até mesmo esse lugar que te causou angústia, esse lugar que ficou frio, esse lugar que está tirando tua paz. E na grande verdade, está causando tudo isso porque talvez você esteja ignorando uma direção de Deus. Deus, na verdade, está te dizendo com essas coisas, filho, sai daí, e você está continuando. Ele diz, filho, é na minha logística que você impõe a sua, não, mas vai lá e restaura. Quando, na verdade, Deus já deu o veredito dele. Eu quero que você saia daí, porque não é mais aí o teu lugar e não é aí que eu vou te curar. Mas não. Você insiste em dizer, Deus não me responde. Ele não ouve minhas orações. Tudo está ficando ruim, está tudo um caos, mas não é. É a direção sendo ignorada. Quantas vezes isso já aconteceu na Bíblia? Em que pessoas queriam a sua própria logística, impondo elas para Deus, mas esquecem que Deus ele é um pai. E um pai não continua com seu filho ali, o lugar que adoece. Imagina você vendo a sua filha ou o seu filho sendo esmagado num lugar que não está fazendo bem e você vê claramente aquilo. E você fala, filho, sai daí que eu te ajudo, mas enquanto você está aí, você está escolhendo esse lugar. E enquanto você espera que Deus fale com você de forma audível, a grande verdade é que Ele não está se afastando de você. É que tomando a decisão de continuar e esperando que esse lugar que te adoeceu vai ser o lugar da tua cura, você se afasta dele. E cada vez menos você escuta a voz de Deus. Então me escuta aqui, cara. Porque talvez Deus esteja falando com você nesse vídeo. E você não chegou aqui por acaso, velho. Eu não acredito nisso. Eu não acredito em coincidência. Eu sei que Deus está falando com você. E de uma das formas mais claras que Ele já falou em toda a tua vida. Esse lugar está te fazendo mal. Você percebeu que as coisas esfriaram. E eu não sei se esse lugar que eu estou falando é em relação ao ambiente na tua vida, pessoas, situações. Para cada pessoa vai ser uma coisa diferente. Mas o que Deus está te falando é, esse lugar está mal para você, porque a minha essência já não está mais aí, filho. E tu está pedindo cura num lugar que eu não entro mais. Tu está pedindo restauração num lugar que eu não piso a planta dos meus pés. Tu está pedindo cura num lugar em que minha bênção não vai te alcançar. Mas no momento em que você estiver no centro da minha presença, no lugar onde eu quero que você esteja, as coisas vão acontecer. Eu vou entrar num momento muito mais profundo aqui agora. A única coisa que eu vou pedir para você é você deixar o botão de joinha, porque você mostra para o YouTube, para essa plataforma aqui que eu estou fazendo esse vídeo, em que esse canal é relevante. Ok? A gente está com poucas pessoas deixando o seu gostei e acontece com que o YouTube entende que é um vídeo qualquer, mas não é. É um vídeo de resposta para você. É direção. Então deixa o seu like como forma de gratidão e para que você leve essa palavra para mais pessoas. Se inscreve e hype o vídeo. Fez isso? Joinha, se inscreveu, hype o vídeo. Vamos continuar. Se a gente pegar Naamã, ele era o líder do exército da Síria, o general. Eu sei muito sobre Naamã, porque eu tive a mesma lepra que ele. Lepra, antigamente, era qualquer doença de pele. E eu tive vitiligo, fui curado de vitiligo. Quando eu tinha 11 anos de idade, eu já contei isso daqui. Peguei da minha avó tinha, minha avó paterna, antes dela morrer. E quando eu tive vitiligo, é uma doença incurável. Eu fui curado no monte. Eu já contei isso aqui diversas vezes. Mas a grande verdade é que Naamã, primeiramente, ele queria ser curado do jeito dele. Ele era o general do exército da Síria. Uma pessoa extremamente renomada, respeitada, aonde passava as pessoas até mesmo se prostravam. Então, Naamã, ele chamou os melhores curadouros, ele chamou as melhores pessoas e ele disse, eu serei curado dessa forma, mas nada acontecia, nada. Até o momento que ele falou, olha, eu cansei, eu vou atrás do profeta. E as pessoas falam, mas Naamã, o que você vai fazer? Ele falou, eu preciso ir lá, eu preciso entender o que Deus quer. E aí o profeta chega para ele e diz, vai lá e mergulha no Rio Jordão. O rio errado, na hora errada. Por que o rio errado? Talvez você fale de Rio Jordão e não perceba, mas historicamente, pesquisando, o Rio Jordão era como o Tietê aqui em São Paulo. Era um rio sujo. E para alguém que tem doença de pele, para alguém que tem a pele mais sensível,
é ruim para qualquer um, imagina para ele. E aí, a pessoa que estava lá dirigindo a carroça dele disse, vamos ignorar esse cara tá maluco, vamos embora. Só que naquele momento a mãe entendeu que ele já tinha tentado de tudo e nada estava dando certo. E talvez não era na logística dele, como ele estava acostumado a vida inteira, sendo renomado e se prostrar. Então ele fala, eu vou sair. Ele sai da Síria, ele sai do lugar dele, ele vai até atrás do profeta, ele se locomove, ele vai para o ambiente, Deus fala para ele, talvez seja o rio errado, mas ele vai. E quando ele vai, ele mergulha 7 vezes, e na 7ª vez, a palavra diz que ele sobe e a pele dele está lisa como a pele de uma criança. Então o que eu quero dizer para você é que ele foi restaurado no momento que ele entendeu em que aquele ambiente que ele estava não era mais um ambiente de cura. A mesma coisa foi com Elias. Elias, ele viveu de forma extraordinária. Ele venceu reinos, ele correu de um exército. Elias viveu uma coisa sobrenatural, até bola de fogo ele fez. Ele pediu para Deus e Deus derrubou. Então o que eu quero dizer para você é que Elias, mesmo sendo um vencedor e sendo um dos profetas mais usados por Deus, porque quando você pega e lê sobre Elias, ele vive uma coisa que nenhum ser humano foi capaz de viver. O cara simplesmente foi transladado de uma carruagem de fogo, irmão. É outros 500. Só que Elias entrou numa depressão profunda. Ele beira sobre uma árvore, ele senta, ele começa a pedir a sua morte. Você tem noção disso? Você tem noção disso, cara? Ele pede a sua morte, ele começa a falar assim, me leva embora. Deus, ele não cura ele ali naquele momento. Deus poderia simplesmente falar, pronto, tá curado, pega aí a cura. Sabe o que Deus fala para ele? Come, se alimenta, vai caminhar. Nossa, isso aqui arrepia, velho. Vai caminhar, vai lá se alimentar, pô. Caminha, se trata, fica de boa. Agora sai daí. Aí quando ele vai pro monte, Deus fala, então pega a cura. Eu quero te restaurar. Você é meu. Eu te restauro. Eu te dou cura. Eu te dou libertação. Quando Elias saiu daquele lugar que estava adoecendo, a cura chegou. O que eu quero dizer para você é que muitas das vezes nós estamos acostumados a nossa logística prevalecer. Mas às vezes a logística ela é de Deus. E nós só devemos cumprir. E continuar nesse lugar é como dizer a Deus, eu ainda acredito que será na força do meu braço. Eu não sei porque eu estou gravando esse vídeo para você, mas é algo que a semana toda, assim, na semana toda não, vai uns 3 ou 4 dias, eu estou pensando muito nisso. Sabe? Que é muito difícil ser curado num lugar que te adoeceu, cara. E se eu puder te dar um conselho, dá um jeito, mas faz o que Deus quer. E no fundo, tu sabe o que Ele quer. Tu sabe o que Ele quer. Sabe aquele lugar que você não está sentindo mais paz, a energia está muito ruim, as coisas estão desgastadas, as coisas esfriaram? Pois é. É esse lugar que tem que haver ruptura. E talvez você vai estar caminhando na direção onde Deus te quer. Bom, grandes heróis da fé precisaram sair para que a cura chegasse. Precisaram se distanciar do lugar que causou a ferida para que Deus pudesse o curar. E não é porque Deus não quer. Talvez é porque Ele espera de você para que Ele também possa. Ele pode, mas Ele também quer que você faça. Assim como Elias, assim como Naamã, assim como outros heróis da fé e heroínas da fé. Vários. A gente vê isso. Ok? Bom, não esquece do seu like, se inscrever, habilitar o sininho, hypar o vídeo. Se Deus falou com você aqui hoje, me diga. Eu quero saber. De verdade. Porque talvez sei lá, esse vídeo aqui chegar em bastante pessoas e Deus falar com elas, eu vou me sentir bem e entender que eu fiz pelo menos a vontade de Deus. Eu não estou lendo nada, não estou lendo script, não estou lendo roteiro. Eu simplesmente só falei aquilo que está no meu coração e talvez seja isso. Eu posso ter todas as minhas falhas, cara. E olha no meu olho. Eu sou muito falho. Eu sou pecador e talvez mais do que você, velho. Só que Deus, Ele não escolhe o vaso perfeito para usar. Na verdade, é tão curioso que Deus escolhe os vasos mais imperfeitos para usar. Você sabia disso? Por que Deus não escolheu Davi quando os irmãos estavam mais preparados? Não, Ele escolheu Franzino. Por que Ele não escolheu os irmãos de José, que estava muito mais forte? Não, Ele escolheu o outro lá, o sonhador. Deus gosta de chamar pessoas cheias de problemas para usar. E Ele confunde as pessoas que se acham sábias com os loucos. Os loucos. Depois que eu entendi isso, cara, eu comecei a escutar pessoas que eu falaria assim, meu Deus, mano, eu tenho que escutar espiritualmente esse cara, porque ele é um louco e Deus está usando. Então é isso. Espero que Deus tenha falado com você. Tamo junto e até a próxima.